queridos, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Livro de 1 Reis, capítulo 17, diz assim, versículo 1. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, e que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Preste muita atenção, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, e está lá diante do rio Jordão. E há também de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali o sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Preste atenção no versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração, e se você puder, peça em nome de Jesus que o Espírito Santo fale contigo nessa noite. Pai, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Deus, porque nós sentimos a tua presença. Nós cremos que o Senhor se faz presente neste lugar. E por mais que nós não sentimos, ó Pai, nós temos a certeza, porque a tua palavra nos diz que aonde dois ou mais estiverem reunidos, ó Pai, em um propósito, em seu nome, o Senhor se faria presente. E eu sei, ó Deus, que o Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor está aqui. O Senhor está, ó Deus, cuidando, trabalhando, fazendo, ó Deus, com que a tua palavra encontre nessa noite corações que desejem a viver um novo do Senhor, um tempo novo debaixo da tua palavra e debaixo da tua ordenança. Pai, em teu nome eu repreendo todo o mal, toda obra de Satanás, todo espírito maligno, ó Pai, que de alguma forma tenta contra este culto, contra esta casa, contra essa família. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos por terra, ó Pai, que enquanto os teus filhos estão aqui, a casa, a família, os projetos, os sonhos estejam guardados pelo Senhor. Pai, da mesma forma eu oro por aqueles que estão nos seus lares, que não conseguiram, ainda não podem, ó Deus, estar no presencialmente, que essa mesma unção, a proteção, a graça e a tua presença se manifeste nesses lares, neste coração. Aonde esta palavra chegar, ó Deus, aonde essa palavra encontrar um coração como terra fértil, faz a tua morada. Faz, ó Deus, com que toda a tua vontade aconteça e prevaleça sobre esses lares. Assim eu oro e desde já te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo, graças a Deus. Queridos, me deem alguns minutos da sua atenção. Quero compartilhar algo que, na verdade, o Espírito Santo... É muito difícil acontecer isso, mas geralmente acontece. Eu tinha um texto no coração, que era o livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 5. Mas o Espírito Santo me levou hoje, agora à tarde, a justamente esse texto que também eu já estava orando. O Espírito Santo estava me incomodando. E eu quero compartilhar esse livro de 1 Reis, capítulo 17, com vocês, sobre algo que o Espírito Santo me incomodou. E eu quero tratar com a igreja nessa noite, através do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus. E eu sei que muitos corações, muitas vidas vão sair daqui edificadas pelo poder da palavra, pelo poder da unção de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso, em nome de Jesus? Queridos, há poder na palavra. Há poder na palavra. Quantas pessoas que nós conhecemos, Bruna, quantas pessoas que nós já ouvimos que morreram espiritualmente, emocionalmente por causa de palavras. Muitas vezes as maiores armas não são aquelas que são apontadas, armas de fogo. Nós estamos vendo aí uma guerra entre Hamas e contra Israel. A gente vê míssil para tudo quanto é lado e a gente vê tantas destruições. Mas tanto quanto essas destruições, a palavra é algo que é usado tanto para o lado positivo como também para o lado negativo. Quantas pessoas que estão nos ouvindo, quantas pessoas que estão aqui, talvez tenha parado em algum momento no seu dia, no seu tempo, ou na sua história, na sua caminhada, por causa de uma parada, por causa de uma palavra. E eu digo isso com muita propriedade, porque se nós formos levar um pouco mais para frente a história do próprio profeta Elias, um dia ele recebeu uma palavra de Jezabel.
E a Bíblia foi tão clara em dizer que aquela palavra surgiu tanto efeito no coração de Elias, que ele senta debaixo de um zimbro. E o desejo de Elias, por causa de uma palavra lançada ao coração dele é: Deus, me arranca a vida. Deus, eu não quero mais viver. Deus, eu sou pior do que os meus pais. Faz de mim agora, me mata, me leva embora, porque uma palavra foi lançada. E nós precisamos entender que palavra tem poder. Seja ela para o lado negativo, seja ela para o lado positivo, palavra tem poder. Tanto palavra tem poder que a construção de todas as coisas, o começar de toda a terra, do planeta Terra, foi fundada através do quê? De palavra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus habitava sobre a terra. Olha, o Espírito de Deus habitava sobre a terra, mas a terra ainda continuava vazia. Era sem forma. Não tinha objetivo. Mas a Bíblia diz que quando Deus libera a palavra e disse o Senhor que haja luz, as coisas aconteciam. Que haja separação entre a terra e a água, as coisas aconteciam. Isso quer dizer o quê? Que as coisas são formadas debaixo de palavra. Se nós formos entender o quanto isso é importante, certo dia Pedro disse: Senhor, se é tu que está andando sobre as águas, me faz ir até o Senhor. E Jesus disse: Pedro, pode vir. E sobre a palavra que Jesus liberou para Pedro, o que aconteceu? Pedro vai andando sobre as águas. Nós sabemos que Pedro afundou, mas foi o único que conseguiu andar sobre as águas porque creu no poder da palavra. Tinha 12 discípulos dentro do barco, mas só um teve coragem de botar o pé na água porque acreditou na palavra. Queridos, preste atenção. Você muitas vezes já ouviu, e eu vou até talvez ser repetitivo, mas quantas vezes nós falamos algo na emoção, no calor e no momento, e depois nós falamos: não era para mim ter feito isso. Não era para mim ter falado isso. Ah, me arrependi. Porque, irmãos, de uma coisa nós precisamos entender. A palavra ela tanto tem poder para o lado positivo como o lado negativo, que tem muitas pessoas que acabam literalmente amaldiçoando a sua própria casa, a sua própria família, os seus próprios bens. Tem pessoas que quando chega no final do mês, ou no início do mês, quando ela recebe, eu não sei se existe mais o lerite, irmãos, que é aquele papel que a gente recebia, mas tem muitas pessoas que pegam o lerite, ou pegam a folha salarial, pegam alguma coisa e dizem assim: o que eu vou fazer com essa porcaria? Isso não vai dar para nada. Literalmente a sua palavra já está sendo lançada no mundo espiritual. E o que o diabo vai fazer? Vai trabalhar em favor daquilo que você mesmo lançou contra a sua própria vida. Quando as pessoas dizem assim: ah, meu filho não vai ser nada na vida. Ah, esse burro, esse jumento. Ah, onde já se viu? Ah, isso não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Quantos desses já falaram isso? E às vezes a gente age no calor da emoção, naquele momento, mas nós estamos liberando palavra da nossa boca. E palavra que é liberada tem poder. Isaías capítulo 55, versículo 11, o profeta disse: nenhuma palavra positiva ou negativa sai da minha boca e volta para mim vazia antes que faça aquilo que foi designado. Tem muitas pessoas que não entendem o poder da palavra. Elias chega diante do rei Acabe e olha que interessante o que ele diz. Deus não tinha falado para Elias, mas Elias na presença de Deus, porque ele diz aqui: cujo Senhor é Deus, vive o Senhor Deus perante cuja sua face eu estou. Isso quer dizer, a intimidade de Elias e o relacionamento de Elias era tão grande que ele solta uma palavra sem Deus ter falado para ele. E Deus olha do céu e fala assim: eu vou sustentar, eu vou pesar nessa palavra. Queridos, eu já quero começar a aplicar essa mensagem, porque eu sei que o Espírito Santo já está falando em corações aqui hoje. A tua boca não é ferramenta, a tua boca não é instrumento do inimigo para amaldiçoar aquilo que Deus declarou como bênção para a tua vida. A tua família é bênção de Deus e você precisa liberar palavras proféticas. Hoje o teu trabalho, onde você está, talvez ainda não seja o lugar que você deseja, mas é o lugar onde Deus te colocou agora, é o lugar onde Deus vai te honrar. E a boca profética usada pela tua vida vai fazer a diferença naquele lugar. Queridos, preste atenção, Elias diz: sobre a minha palavra não vai chover em Israel. E o interessante é que quando Elias libera essa palavra, escute, Elias vive essa palavra também. Por quê? Porque quando nós liberamos a palavra, é por isso que eu quero que você entenda. A palavra ela tem poder, a palavra ela tem poder. E Elias, por liberar dizendo, não haverá mais chuva em Israel, ele também estava incluso nesse processo.
E Elias então agora direcionado por Deus, diz: Elias, veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o Oriente, aonde você vai se esconder junto ao ribeiro de Querite. Ô Elias, entra dentro de uma caverna, que agora eu vou tratar com você, Elias. Você liberou, tem um peso da palavra, mas agora eu e você, eu vou cuidar de você. Só que o interessante de tudo isso, irmãos, é que quando Elias libera a palavra, e a palavra tem poder, Elias não vai para um lugar tranquilo, onde as pessoas talvez olhariam para Elias e viriam algo diferente. Não, Elias vai para uma caverna. Mesmo lançando uma palavra profética, mesmo liberando numa intimidade com Deus, Elias vai por uma caverna. Elias começa a também viver a consequência da palavra. Olhe para cá. Só que o que nós entendemos dentro dessa palavra é que todo o processo que Elias, desde este momento, ele começa a viver em Deus, mesmo não entendendo, até o ponto que nós já chegamos a citar, que Elias pediu a sua própria morte, nós entendemos que são etapas que Deus está trabalhando em Elias. E esse é o processo, irmãos. Essa é a forma que Deus trabalha. Quando nós estamos no Senhor, nós temos a ousadia, e me veio essa palavra, ousadia no coração, porque é tempo nesses dias, nos dias em que todo mundo está dizendo palavras contrárias, quantas notícias ruins, nós abrimos o telejornal, o Facebook, Instagram, noticiários, irmãos, só tem desgraça, e é nesse tempo, olha para cá, que Deus está levantando um povo, e se você já crê nessa palavra, pode levantar tua mão e agarrar essa palavra, que é sobre a tua vida. Deus está levantando um povo com ousadia, para liberar palavras proféticas, e viver aquilo que o Senhor tem preparado. O processo às vezes pode ser até doloroso, mas Deus vai sustentar aquilo que Ele prometeu. Xarabassuri. Elias vai para uma caverna, e a Bíblia vai dizer que na caverna, Deus dá uma ordem para Elias: Elias, fica lá, porque lá eu vou te sustentar. Fala comigo assim: aonde, não fala mais alto, fala assim: aonde Deus me levar. Fala assim: aonde Deus me levar, Ele vai sustentar. Agora, irmãos, aonde não tem sustento? Aonde Deus não manda. Tem gente que toma iniciativa, tem gente que solta o rojão e fala para Deus: corre atrás. Não é assim que funciona, irmão. Deixa eu dizer algo para você. Aonde Deus te levar, Deus te sustenta. Você pode estar andando no deserto, irmãos. Nós estamos vivendo em tempos, eu volto a dizer, parece estar retumbando, mas é importante dizer, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Tempo de pandemia, muitas coisas se fechando, muitas notícias ruins. Mas, irmãos, é nesse tempo, e aí por isso que nós precisamos entender Romanos 8:28, que tanto bate na tecla neste lugar, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam, daqueles que servem a Deus. Nós precisamos entender que tudo colabora, mas é nesse tempo que eu e você precisamos viver a diferença no Senhor. Aonde Deus nos manda, para onde Deus nos leva, e muitas vezes os lugares que Deus vai nos levar, nós não vamos entender. Porque Elias vivendo cujo a face do Senhor, isso quer dizer, Elias tendo intimidade com Deus, automaticamente Elias e muitos cristãos podem entender: se eu tenho um relacionamento com Deus, eu não vou passar pela prova. Só que aí que está um engano, irmãos. Às vezes nós atravessamos por um momento de dificuldade, olhe para cá, mas o momento de dificuldade com o Senhor tem provisão de Deus todos os dias. Eu vou dizer de novo, irmãos, a Bíblia diz que eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é porque nós merecemos, mas essa justificação aconteceu pela cruz do Calvário. Jesus Cristo, quando Ele morreu, Ele nos justificou pelo sangue. Então a provisão de Deus sobre a tua vida, que é justo pelo sangue, acontece todo dia. Todo dia Deus tem algo preparado para a tua vida. Todo dia Deus tem sustento para a tua vida. Todo dia Deus já preparou e separou o sustento que vai cuidar da sua vida. Em nome de Jesus. E olha o detalhe, preste atenção. Quem ia sustentar Elias? Corvo. Irmãos, esses dias eu cuidava do meu pai deve estar assistindo. Mas meu pai é bem tiozão. Aí meu pai esses dias viu uns corvos voando em cima da casa dele. Aí ele falou assim: César, eu tô com medo, hein? Porque lá atrás falava que quando voavam uns corvos em cima da casa, morria alguém. Eu falei: pai, tá amarrado isso. Eu falei: já foi quebrado isso na cruz do Calvário. Mas corvo, que geralmente onde se vê corvo, no que tem o quê? Carniça, carne. Agora Deus usa... Ah não, irmão, se você não pegar essa, em nome de Jesus. Aí Deus usa um animal que come carne,
para levar carne para Elias. Eu vou dizer de novo, peraí. Deus usa um animal que se alimenta de carne, num tempo de crise, num tempo de escassez, num tempo que talvez tinha muita necessidade até do bicho estar comendo, mas Deus usa um animal que se alimenta de carne para levar carne para Elias dentro de uma caverna. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Quando uma palavra é liberada para a tua vida, quando uma promessa é liberada para a tua vida, quando existe uma palavra de Deus liberada para a tua vida, porque qual foi a palavra de Deus para Elias? Elias, eu vou te sustentar. Elias, sou eu que vou cuidar de você. E essa palavra o Espírito Santo diz para pessoas que entraram com dúvida e com medo nessa noite: é Deus que vai sustentar você. Essa porta está se abrindo porque Deus vai sustentar você. Esse negócio vai acontecer porque Deus está sustentando você. Essa porta se abriu. Ah não, irmão, você é para aplaudir. Aplauda com... Irmãos, eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Eu sinto a graça de Deus. O que é seu, irmãos, agarre isso no teu coração, em nome de Jesus, para você descansar no Senhor nessa noite. O que é liberado para a tua vida, ninguém tem poder para tocar. Eu vou dizer de novo, em nome de Jesus, o que é liberado para a tua vida, o sustento que Deus preparou para a tua casa, é teu, e o diabo e ninguém tem poder para tocar. Às vezes nós preocupamos como que vai vir a resposta de Deus, como que as coisas vão chegar na minha vida. O segredo dessa mensagem, irmãos, o corpo dessa mensagem está literalmente baseado no versículo 1, cujo eu tenho relacionamento, a face estou, e que cujo Deus de Israel, perante a tua face estou. O relacionamento com Davi, que Elias tinha com Deus. Quando nós temos esse relacionamento com Deus, irmãos, primeiro, nós estamos sensíveis a ouvir uma direção de Deus. E nem sempre a direção de Deus vai nos levar aonde nós queremos. Nem sempre a direção de Deus vai nos levar aonde nós desejamos. Mas aonde a Deus nos levar, aonde Deus nos orientar irmos, nós entendemos que para onde Ele mandar, Deus vai mandar o sustento. Terceiro, preste atenção, nós já estamos indo. Deus, irmãos, não usa da lógica. Quantas pessoas preocupadas, e irmãos, nós somos seres humanos. Olha para o irmão do lado e fala: você é ser humano, irmão? Fala, você está vivo? Misericórdia, parece que não, irmão. Quarta-feira de vitória, o irmão está com uma cara de derrotado. Que misericórdia, Jesus. Mas, irmão, eu fico revoltado, homem. Já vem com cara de coitado, irmão, já não dá certo. O negócio tem que ir já voando, irmão. Tem que ser meio louco para viver o evangelho, porque o evangelho é loucura. Preste atenção, olha para cá. A gente fica preocupado, irmãos, como que vai chegar o recurso, a resposta de Deus. E a gente tem uma mania do quê? De fazer planos. E Deus é especialista em quebrar alguns planos. Cabe o homem fazer, mas a resposta vem de Deus. Às vezes a gente fica preocupado, como vai vir o recurso? Se, pastor, Deus prometeu, mas como isso vai acontecer? Se olha para a realidade, está em seca, está em crise, como essa nação estava, 3 anos e meio, ficou em seca. Daqui a pouco a gente vai chegar na segunda parte da mensagem, se der tempo, é claro. Mas o tempo estava em crise, a realidade não era favorável, mas existia uma palavra. Irmãos, uma palavra de Deus, uma palavra liberada de Deus na nossa vida, não tem como o diabo revogá-la. Não tem como o inferno se levantar. O único que pode impedir de algo não acontecer na nossa vida, Lavínia, somos nós. Quando nós não acreditamos que tal coisa que foi liberada sobre a nossa vida, ela vem acontecer. Porque tem gente que quando Deus libera uma palavra, ela olha para ela e fala assim, a realidade dela, ela diz, eu acho que não dá. E eu não preciso ser profeta, irmãos, para dizer que neste lugar, nesse dia, tem pessoas que ainda duvidam daquilo que Deus prometeu. Talvez você está olhando o cenário, e o cenário talvez não seja favorável, mas quem disse que Deus precisa do cenário? Diz que Deus precisa de um aval de alguém. Deixa eu dizer uma coisa para você, palavra de Deus liberada, é promessa de Deus liberada sobre a nossa vida. Não tem diabo na face da terra que possa impedir, agindo Deus, quem? Elias está dentro da caverna e Elias é sustentado pelo povo. Deus ama trabalhar com coisas improváveis.
Todos os dias. E quando Deus manda Elias para a caverna, nós precisamos entender que existe aqui uma coisa que nós precisamos nos atentarmos nesses dias. Enquanto está vindo a provisão, nós não ouvimos mais Deus falar com Elias. E automaticamente, por Elias ter um sustento, o que acontece? Elias vai se acomodando. Todo dia tem? Está tranquilo. Todo dia chega? Está favorável. Mas temos irmãos que já entenderam. Está tranquilo? Está favorável? Só que com o passar do tempo, irmãos, é por isso que eu falo para você, Deus ele vai nos empurrando a viver o propósito dele. Porque com o passar do tempo, eu e você, nós temos a mania, ou a possibilidade, a probabilidade muito grande de nós irmos nos acomodando na onde nós estamos. Na caverna tem sustento, na caverna tem água, na caverna tem carne. Estou tranquilo, estou favorável. Só que não é isso que Deus quer, porque a nossa vida ela é feita por etapas, por fases. E toda fase ela passa. Só que Deus começa, nesse período, começa a permitir com que irmãos, o riacho secou. Não foi um copo d'água. Irmão, você acha que riacho é uma pocinha de água? Irmãos, o riacho foi secando, as águas foram acabando. E aquilo é um sinal de Deus para que Elias pudesse sair dessa posição e viver algo extraordinário, algo maior de Deus um pouco ali na frente. E é por isso que muitas vezes nós achamos que está tudo bem, as coisas estão encaixadas, de repente, pum! Uma notícia ruim. Parece que desestabiliza tudo. Parece que as coisas começam a novamente. E nós lembramos, meu Deus, aonde está Deus? Cadê Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus quer mudar uma fase na tua vida, Deus permite situações para te tirar da posição que você está. Porque posição cômoda não é a posição que Deus quer. Deus é um Deus que traz sustento. Mas na hora de mudar de fase, Ele sempre vai mexer para que você possa viver algo novo do Senhor em nome de Jesus. E eu tenho certeza, irmãos, que eu estou falando aqui com pessoas que do nada talvez veio uma notícia ruim, veio uma notícia que você não estava esperando, e você disse, mas eu estava fazendo tudo certo. Estava fazendo tudo que Deus mandou, tinha provisão, tinha água, tinha carne, e aí veio pá! Pá! Só que daí o que acontece? Se nós não temos a consciência de que nós estamos no Senhor, Elias vai viver a segunda fase dele. Qual é a segunda fase? Elias, mais fora do comum ainda, irmãos. Elias, sai da caverna, sai do lugar onde você estava bebendo água, onde você estava comendo carne, e agora você vai para uma cidade chamada Sarepta. Lá vai ter uma viúva que vai te sustentar. Lá vai ter uma viúva. Deixa eu explicar uma coisa para você. Viúva naquela época eram mulheres que dependiam de ajuda. E aí Elias recebe uma palavra de Deus dizendo, aqueles que precisam de ajuda, vai te ajudar. Olha para cá, irmãos, olha para cá, eu vou liberar uma palavra profética diante do Espírito, porque arde no meu coração, e eu quero liberar essa palavra para a tua vida hoje. Irmãos, Deus não precisa de tempo, Deus não precisa de lugar, Deus não precisa escolher pessoas, Deus usa quem Ele quer para te abençoar, Deus usa daquilo que Ele quer para fazer com que os recursos que você precisa cheguem até a tua vida. Deixa eu dizer uma palavra profética em nome de Jesus, para onde Deus te mandar, Deus vai te sustentar. Oh! Aleluia, aplauda. Elias, levanta-te e vai. Sabe o que é mais difícil, irmãos? Preste muita atenção nisso. Tem muitas pessoas que estão vendo o ribeiro secar e está sentado ainda. Está vendo o casamento escorrer pelo dedo, mas está deixando ainda as coisas acontecer. Está vendo os filhos se perderem, está vendo a casa em ruínas, mas ele está ainda sentado, acomodado. Elias, levanta-te, porque o seu tempo aí já deu. E talvez hoje seja a noite que o Espírito Santo trouxe pessoas aqui para dizer, tem uma fase nova.
E fase nova, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, diante do Espírito Santo, fase nova vai gerar situações que vão tirar a gente do comodismo, vai mexer com a gente, e se for necessário, Deus até preparar situações que nós não esperamos, mas para que nós possamos viver o que Deus tem preparado, Deus vai fazer. Porque o que nós vemos em Deus? Deus é um Deus que só acrescenta, Deus só faz, Deus só acrescenta. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, para mexer em você, de vez em quando Deus tira. Conta essa história que as águias, aqueles pássaros bonitos, grande, eles fazem os seus ninhos no mais alto das montanhas. E quando uma águia mãe, ela está lá chocando o seu ovo e nasce a águiazinha, com o passar do tempo ela entende, escute, que aquela águia já está sendo preparada, que ela pode voar, o seu filhote pode voar. Só que os ninhos das águias nunca são no baixo, irmão, nunca é feito em árvore, mas é sempre no alto, muito alto. É muito alto mesmo. E o que acontece? Com o passar do tempo, ela começa a incomodar o filhote para voar. E ela começa a tentar empurrar o filhote para fora, o filhote está ali tranquilo, favorável. De repente, ela começa, a base do ninho da águia, pode estudar depois, irmãos, a base do ninho da águia é feito com espinhos. Depois tem algumas coberturas com palha, com folhas, com mato, e ele vai ficando se aconchegante, mas com o passar do tempo, para aquela mãe tirar o seu filhote de dentro do ninho, ela começa a tirar o que é mais tranquilo, lá a folha, eu ia falar tranquilo, favorável de novo, né? Ela começa a tirar as folhas, e o que começa a acontecer? O ninho, que antes era aconchegante, agora começa a ficar como? Com espinhos. E aí, o filhote, se ele não se movimentar para sair, para voar, a mãe, ela empurra penhasco abaixo. E quando ela empurra penhasco abaixo, ela vai voando junto com o filhote. Porque se ele não conseguir voar, ela entra por baixo, cata ele e leva ele de novo para o lugar do ninho. E é assim que Deus faz muitas vezes com a gente. Tem gente que já se acomodou com coisas pequenas, com coisas poucas. Tem gente que já se acomodou a viver com carne e com água do ribeiro. Mas Deus está falando, eu tenho coisas e experiências maiores para a tua vida. E talvez hoje Deus te trouxe aqui para mexer com você, para fazer você entender que a sua vida não se resume a dentro de uma caverna, bebendo água de ribeiro e muito menos comendo carne trazida por corvo. Deus está dizendo para você, tem experiências novas, tem coisas novas para acontecer na tua vida. E o Espírito de Deus trouxe você aqui para dizer, se quer mudança, se levanta, porque o primeiro passo do milagre é seu. Elias, se levanta e vai para Sarepta, porque lá eu já ordenei uma viúva para dar comida para você. Fala comigo, coisas improváveis. Não, fala bem alto, fala assim, coisas improváveis. Posso liberar uma palavra profética para a tua vida? Vai ter milagre que vai sair na tua vida de coisas improváveis. Eu vou liberar essa palavra profética porque está ardendo meu coração. Vai chegar coisas, vai acontecer coisas na tua vida improvável, de situação que você nem imaginava. Deus vai fazer acontecer, porque Deus faz, segundo a tua palavra, todas as coisas acontecer. Tem coisa improvável na tua vida, tem coisa improvável na tua vida, tem coisa improvável na tua vida. Eu vou dizer de novo, até você dar glória a Deus, tem coisas improváveis. Não adianta eu ter a palavra, mas eu não viver a palavra. Irmãos, se fosse lá no mundo lá fora, eu falaria desse jeito. Eu aposto que tem pessoas que vão sair daqui e vão continuar com a mesma mentalidade do que está. Por quê? Porque elas não conseguem virar a página. Elas não conseguem viver o diferente. Elas não conseguem viver o novo. Elas não conseguem sair da rotina. Elas não conseguem quebrar o comodismo. Elas não conseguem ouvir a palavra e praticá-la. E elas não conseguem porque isso vai trazer um desconforto de mudança. E toda mudança, seja ela qual for, ela traz os lados negativos e traz o lado positivo. Irmãos, mudança é mudança. Eu me lembro quando eu ainda morava no antigo endereço. Um dia a Carla chegou em casa, a Carla falou assim, Leandro, eu vou mudar a cama de lugar do quarto. Irmãos, eu estava acostumado, Rose, a levantar e sair para esse lado.
Aí ela pegou, mudou. Irmãos, eu só posso imaginar uma coisa. Era o diabo. Não, escute, era o Satanás. Não tem outra explicação, irmão. Era o próprio diabo querendo me pegar naquela noite. Porque era de madrugada, não me recordo o horário. Aquela tá ali, ela pode perguntar para ela depois. Eu não sei, eu escutei um barulho no portão, irmãos. Mas um barulho, mas barulhão mesmo. O que aconteceu? Machão aqui, né? Já levantei, irmãos. No que eu levantei, o que eu pensei? A minha cama tá virada para cá. Só que ela estava virada para o outro lado. Na hora que eu saí, irmãos, o que aconteceu? Pá! Na parede. Irmão, do jeito que eu bati, eu dei 2 passos para trás, tudo apagado. E caiu. Eu falei, tem um negócio melado aqui. A Carla tá ali. Por quê? Quem dá risada não vai pro céu. Misericórdia. A Carla tinha mudado a cama, irmãos. Ela só mudou a cama. Só mudou a cama. E o diabo foi no portão me incomodar. Mas a mudança naquele dia, o que aconteceu? Eu estava tão acostumado a sair daquele lado, quando eu acordava virado daquele lado, quando eu tinha que levantar daquele lado. De repente eu viro daquele lado, o que tem? Uma parede na minha frente. A parede sempre teve ali, mas a cama mudou de lugar. E a cama mudando de lugar, fez eu fazer o quê? Bater, machucar. Irmãos, e tem gente que é assim, irmãos, a gente ri, mas a realidade é essa. Qualquer mudança na nossa vida, nós falamos assim, não dá, é desconfortável. Tem hora que você vai bater o nariz, não chegou a quebrar, mas sangrou pra caramba, vai acontecer isso. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você, toda mudança é necessária na nossa vida. E Deus está dizendo pra você hoje, eu quero virar a página na tua vida, eu quero fazer você viver coisas novas. Para isso, levanta-te e vai, levanta-te e vai. Eu vou dizer de novo, em nome de Jesus, Deus está secando o ribeiro. Não é o problema que o diabo está gerando, não. Esse ribeiro é Deus que está permitindo secar a tua vida. Para quê? Para que você possa viver experiências novas diante do Senhor. Deus está incomodando pessoas hoje para viver algo novo em nome de Jesus. Fala comigo assim, para onde? Eu preciso correr, estou na introdução ainda, mas tá bom. Fala assim, para onde Deus me mandar, Ele vai sustentar. Pastor, uma porta se fechou. Pastor, eu tinha promessa de crescer nessa empresa. A porta se fechou, fica tranquilo, irmãos. Se a sua vida está cuja face do Senhor, essa porta se fechou porque tem outra maior para se abrir ali na frente. Pastor, as coisas estavam indo tão bem, mas de repente, pastor, uma notícia ruim veio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você vive a palavra de Deus, se a sua vida está cuja face do Senhor, essas coisas que aconteceram, que era para ser uma destruição na tua vida, Deus está revogando, virando a página, dizendo, eu transformo maldição em bênção. Aquilo que era para ser destruição na tua vida, Deus está dizendo, eu viro para ser bênção na tua vida, porque Ele é Deus de transformar a maldição em bênção, em nome de Jesus. Elias, levanta aí. Vai. E levantou-se Elias e foi para Sarepta. E chegando na porta da cidade, viu uma viúva. E a Bíblia vai dizer, você já ouviu, esses dias atrás eu preguei. E aqui que eu concluo a mensagem. Elias passou por essa etapa. Elias passou pela segunda etapa. E a segunda etapa, Elias passou na dependência de uma viúva. Também por coisas improváveis. Resumida a história, não dá tempo de pregar toda ela. Elias vai para o Monte de Carmela, onde ele encontra o rei Acabe, que ele disse, olha, sobre a minha palavra não chove mais em Israel. E ali aconteceu um dos maiores cenários da Bíblia, que eu gostaria, irmãos, de chegar no céu e ter um DVD, alguma coisa que passasse, porque eu queria ver. Essa cena eu queria ver, de muitas delas, mas essa aqui em especial eu queria ver. Elias está vivendo a palavra de Deus. Elias está vivendo baseado aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele soltou uma palavra, estava em crise. Aí Deus sustenta ele dizendo, Elias vai para a caverna, eu te sustento. Elias vai para Sarepta, eu te sustento. E aí Elias cruza com Acabe. A primeira coisa que Elias recebe de Acabe, és tu o perturbador de Israel? Porque, irmãos, quando você vive a palavra, você incomoda. Quando você vive a palavra, você incomoda. Vamos fazer o seguinte, eu vou resumir a história porque não vai dar. Se vocês entendem que Baal é o Deus de vocês, se vocês entendem que Baal é o Deus de vocês, vamos montar aqui um altar. E vocês vão clamar a Baal, vocês vão chamar Baal. E se vocês realmente entendem que Baal é o Deus que for o Deus de Israel vai responder por fogo. Escute, irmãos,
Para que você possa ver fogo cair do céu, você tem que passar por caverna, tem que ser sustentado por viúva de Sarepta, você tem que passar pelo processo. Para ver coisas sobrenaturais, mais do que você está vivendo, você precisa entender que existe um processo. Só que Elias disse algo, e é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Elias disse: quem responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Você sabe a história? Qualquer dia nós aprofundamos essa mensagem nesse texto, que é muito rico de informação, mas outro dia a gente faz isso. Mas quando Elias chega no alto do monte, está lá os profetas de Baal, e eles começam a clamar a Baal, chamando a Baal, se cortando. E Elias confia tanto na palavra de Deus, irmãos. Elias tem tanta segurança no Deus que ele serve. É isso que eu quero que você creia no teu coração nessa noite. Se você está cuja face do Senhor, se você tem relacionamento com Deus, você sabe que os momentos de dificuldade, momento de luta, momento de adversidade não vão tirar a tua paz. A paz que excede todo entendimento está no teu coração, porque você não serve um Deus que é derrotado, você serve um Deus vitorioso, cheio da graça e da misericórdia dele sobre a tua vida. Elias chega adiante e diz assim: olha, vocês tentaram, passaram o dia inteiro e não conseguiram, agora deixa comigo. E agora o que Elias faz? O altar está todo derrubado, o altar está caído, o altar está desconstruído. Elias monta o altar, coloca todas as 12 pedras, monta o altar, faz um buraco, joga água dentro. E a oração de Elias. Irmãos, quando chegar no céu eu quero ver essa cena. Eu acho que eu sentar no lugar, acho que vai ter passado levando uns filmes lá. A gente vinha ver o que aconteceu de verdade mesmo. Vamos lá, sentar tudo na frente do telão do cinema do céu. Elias ora ao Deus de Israel, porque quem tem intimidade com Deus e quem vive a palavra de Deus, sabe como ter resposta de Deus para a tua vida. Elias diz: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, cujo Senhor é Deus de Israel. E quando ele faz essa simples oração, a Bíblia vai dizer que um fogo desce do céu e consome o holocausto. Deixa eu dizer algo para você do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer algo para você do Espírito Santo de Deus. Deus trouxe pessoas aqui hoje para dizer que isso que você está vivendo é muito pouco perto daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Deus quer se manifestar na tua vida, Deus quer se manifestar através da sua vida. Deus quer literalmente fazer que este lugar onde Ele te colocou, dentro dessa empresa, dentro desse negócio, nesta casa, nessa família, não é lugar para viver simplesmente as coisas naturais. Nós somos filhos de Deus e nós vamos viver coisas sobrenaturais nesse dia. É por isso que a palavra de Deus vai nos assegurar, dizendo a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Não se assuste, irmão, que quando você estiver andando na rua, um doente passar do teu lado e ser curado. Não se assuste, irmão, que quando você orar através da tua boca, vidas serão transformadas. Não se assuste, irmão, que quando você tocar numa pessoa, ela vai ser liberta de espíritos de demônio. Não se assuste, irmão, porque é isso que Deus quer para a tua vida. Deus te trouxe você aqui hoje para dizer: sai desse comodismo. O que você está vivendo é muito pouco perto daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E se você crê nessa palavra, aplauda Jesus, glorifique aquele que é digno de toda a... Aleluia. Se coloque em pé. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se você puder, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que vai ter reboliço na tua vida em nome de Jesus. Tem coisas extraordinárias para acontecer diante da parte de Deus na tua vida. E Deus está dizendo hoje: sou eu que estou secando o ribeiro. Isso que está acontecendo não é o diabo. Sou eu que estou fechando a porta desse negócio. Sou eu que estou mexendo nisso, porque você está vivendo acomodado. E Deus está dizendo: o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você... Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, mexe. Meu Deus, eu estou falando isso na ousadia do teu espírito, com temor na tua palavra, Deus. Mexe, ó Pai. Mexe, Deus. E faz com que os teus filhos saiam da onde eles estão e vivam um novo do Senhor. E vivam, Deus, coisas extraordinárias do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que o abrir da tua boca, vidas serão transformadas. Que o toque das suas mãos, pessoas serão curadas. A partir da tua atitude, do teu posicionamento, vidas serão libertas pelo poder do Espírito Santo de